Então, boa tarde para todo mundo. Hoje é a segunda parte dos exercícios de análise de números reais. Aí eu encontrei esse livro por acaso. Eu já sabia que eu já tinha, assim, já sabia que a minha tinha lançado essa coleção aqui, mas só que eu nunca li nenhum dos livros. Eu li os dele e do Prof. Mate, que é o do mestrado, né? Que são muito parecidos. Mas essa aqui ainda não tinha parado assim para ler. Eu gostei muito. Aí vamos começar com a sua questão, que é essa aqui, né? Você vai ver que ela não é tão difícil, não. Agora, Levi tá bem baixinho. Vamos lá, questões, né? Dá um zoom aqui. Então, vou começar com essa. Vou chamar de uma aqui. Então, assim, é uma função de R menos zero em R, né? Tem muita questão interessante nesse livro aqui. Uma função tal que. Vou resumir o enunciado, tá? Então, ela é uma função que ela satisfaz duas propriedades. A primeira é que f de x isso aqui é 1. E a segunda, eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou chamar essa aqui de 1 e a outra de 2, tá? Isso aqui é igual a f de x mais f de 1 sobre x. E aí, o exercício pede o seguinte. Isso aqui vale para todo x diferente de zero, né? Ele está dizendo assim, se u e v são não nulos, né? Se u e v são não nulos, vou botar o ventilador aqui bem baixinho. O calor tá grande. Tais que a soma deles, dos quadrados dos dois dá 1, né? Eu vou abaixar um pouco, porque aqui. U ao quadrado mais v quadrado é igual a 1. E o f de 1 sobre uv é 2. Aí, para calcular f de u sobre v. Bom, eu fiz ela, agora vamos ver se está certo, né? Vocês vão... Então, vamos recapitular, né? Então, você tem uma função que ela sai de R menos a origem R e satisfaz duas propriedades. F de x vezes f de 1 sobre x é 1. E f de x mais f de 1 sobre x é o f de x mais f de 1 sobre x. Eu li a mesma coisa, né? F de x mais 1 sobre x é o f de x mais f de 1 sobre x. E aí, ele está dizendo assim, se eu tenho dois elementos, u e v, tal que a soma dos quadrados dos dois dá 1, e o f de 1 sobre u vezes v dá 2, calcule. Aí, toda vez, a questão assim é muito comum em Olimpíada. Não sei se vocês já viram provas de Olimpíada, essa Olimpíada, principalmente de fora, questão com função é muito comum. Aí sempre a solução é sempre você saber combinar alguma coisa nessas propriedades aqui. Às vezes não é óbvio. Mas nesse caso aqui a gente vai fazer x igual a u sobre v em 1 e 2. E aí
E aí, por exemplo, pela primeira propriedade, né, nós temos que o f de x vezes o f de 1 sobre x é 1. Ou seja, se o x for u sobre v, é só o que vai acontecer, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, o f de u sobre v mais f de... Seria assim, o f de 1 sobre u sobre... de 1 sobre u sobre v, mas só que a mesma coisa... Não é mais não, desculpa, é vezes. Só que é o inverso, né? O inverso de u sobre v é v sobre u. Então, isso aqui é 1, tá? Então, primeira coisa, a gente tem isso, que é a mesma coisa que o f de v sobre u é o inverso, né? Ou seja, o f de u sobre v elevado a menos 1. Não, eu quero colocar isso aqui fora. Tá? Então, a primeira coisa a gente tem isso. Do segundo, o que vai acontecer? O f do x, que é o u sobre v, mais o f do inverso dele, que é o v sobre u, é igual ao f do x mais o inverso dele, né? Que é o f do v sobre u. Ok? Estou usando aqui. Agora eu vou mexer, vou manipular ali dentro do primeiro parêntese. Que vai ficar assim, né? V vezes U. E ali em cima vai ficar U ao quadrado, né? Fazendo o MMC, V quadrado. Ok? U vezes V dividido vai dar U. Muito bem. Aí aqui eu repito. Mas esse último, F de V sobre U, a gente vai usar a primeira expressão que foi obtida. O F de V sobre U é o inverso do F de U sobre V. Vai ficar F de U sobre V a menos 1. Ok? E aí agora a gente vai usar essas duas condições. Ó. Primeiro, que a soma dos quadrados é 1. Então, a soma dos quadrados é 1, tá? E aí eu vou substituir aqui. E o f de 1 sobre 2 é 2. E aí eu vou trocar agora de U sobre 2, não, de 1 sobre V U, né? E aí fica 2 aqui, ó. E aqui só para simplificar o cálculo, para não ficar muito carregado, eu vou chamar... Vocês escreveram alguma coisa, foi? Você já viu essa questão? Não, aqui não é o inverso da função, não. É 1 sobre... Não é a função inversa, né? É 1 sobre o valor, né, Prensa? Se eu chamar y disso aqui, só para não ficar copiando esse negócio aqui.
Aí vai ficar que 2 é y mais 1 sobre y, tá? O f a menos 1 é porque é melhor colocar elevado assim, né? Para não confundir. Ou então lá fora, né? Melhor colocar lá fora. Lá fora que eu digo é do jeito que tá ali. Assim, né? A menos 1. Porque o menos 1 aqui fica, é realmente a inversa da função. Ver se eu não... É. Ok. E aí é só encontrar essa constante aqui. Vai ficar o quê? 2y, né? Igual a y2 mais 1. E aí vai ficar y2 menos 2y mais 1. E aqui é fácil, porque é um quadrado perfeito, né? Então, y tem que ser 1, né? Que é o f. Só chamei y para não ficar escrevendo aquele negócio ali todo. Ok? Essas questões são bem... Esse tipo de questão é bem comum em Olimpíada mesmo. Aqui nesse livro, depois eu fui ver que tem várias assim. Ok? Levinino, pois realmente não tá funcionando teu microfone. Tem uma solução, eu não sei como é que tá teu computador, né? Às vezes você reinicia e ele volta ao normal. Mas aí vai demorar. É melhor tu digitar mesmo no. É melhor digitar no chat mesmo. Vamos lá, né? Alguma dúvida? Aí, assim, eu tenho uns exercícios aqui que eu tava olhando que são meio que impossíveis, porque são teoremas. Inclusive, eu achei 2 dele aqui nesse livro aqui, que é, assim, não tem condição de alguém. Ter até tem, mas eu ia passar 2 horas para fazer uma questão, então eu desisti. Eu vou fazer só um pedaço dele. Ó, o 44 é um, que o 40, depois a gente chega lá. Vamos para uns fáceis aqui. Por exemplo, ó, o 33 é um que eu acho que é fácil. Ele está dizendo o seguinte, ó, se A está contido em B e A e B são limitados, eu vou colocar logo assim, se o A é que está contido em B e ambos são números reais, tá? Ambos são subconjuntos dos reais. Ah, não vai ficar bom. Sejam A e B, então sejam A, B contido nos reais, limitados e fechados. Não é nem limitado e fechado, desculpa. Limitados e A está contido em B. Aí prove que não vazios, né? Porque não tem muito sentido se eles forem vazios, o que eu vou fazer aqui. Prova que o ínfimo do A é menor ou igual do que o suco. Esse aqui não precisa, né?
Esse exercício aqui tem uma maneira, na minha opinião, fácil de lembrar. Porque às vezes você se confunde, é o ínfimo. Vamos supor que você queira usar isso em algum exercício, né? E aí eu sei, a informação principal é que o A está contido em B. Para lembrar de uma maneira mais simples essa sequência aqui, essa do meio não, né? Porque num conjunto é fácil de provar que o ínfimo, praticamente você pode ver, sai direto da definição, né? Que o ínfimo do conjunto é sempre menor ou igual que o sup do mesmo conjunto. Mas as outras desigualdades das extremidades, só você fazer um desenho assim. Por exemplo. Aí vamos supor, como o B contém o A, né? Vamos supor que aqui é o A, tá? E aqui é o B. Esse. E aí, tá vendo? Aí esse ponto aqui, esse aqui é o sup do B. Esse aqui é o inf do B. Esse aqui é o ínfimo do A. E o ínfimo do A, tá? Então, às vezes você quer lembrar disso e por algum... Sup do A, né? Perdão, exatamente, sup do A. E às vezes você quer lembrar disso. Obrigado. E por alguma razão você esquece. E aí, se você escrever assim, fica mais fácil de saber quem é o... Ok? Não é difícil, não, mas é bom. Esse tipo de exercício é bom para você lembrar, para você treinar a definição. Aí, como eu falei, esse do meio aqui, ó, é fácil, né? É meio que direto da definição. Então, eu vou provar esse aqui e o outro aqui, tá? O que o ínfimo inicialmente que o ínfimo do B é menor ou igual do que o ínfimo do A. Basicamente é só um jogo de lógica, porque deixa eu ver se eu lembro aqui, que é o seguinte, para todo, de fato, né, o ínfimo do A, para todo x em B, vamos lá, é o seguinte, o ínfimo de B é menor ou igual que x para todo x em B. Tranquilo, né? Porque ele é a maior das cotas inferiores, é que basicamente estou usando que ele é a cota inferior. E aí, como é para todo x em B, e como o B contém o A, tá? O B, ele contém o A, também vale para todo x em A. E aí... Como o A contém o B, tem-se que o ínfimo do B é menor ou igual do que o x para todo x em A. Porque o A faz parte do B. E aí, eu estou dizendo o quê? Que o ínfimo do B é uma cota inferior do conjunto A. E como o ínfimo do A é a maior das cotas inferiores, já segue direto, né? Como ínfimo é a maior das cotas inferiores, ok? Segue de imediato. Porque o ínfimo do B é cota inferior do A, mas ele tem que ser menor ou igual do que o ínfimo de A, porque o ínfimo do A é a maior das cotas inferiores do conjunto A. Então já está. Agora eu vou para essa segunda, né? Que o sup do A é menor ou igual que o sup do B.
Ficou claro isso? Ficou, né? Às vezes é uma questão de você mesmo se convencer. É como se a prova fosse tecnicamente imediata, mas aí você pode falar. Ah, tá. Tu quer que volte? Tá. Aqui, né? Ah, como eu estava falando, né? Basta tecnicamente você se convencer que ocorre, né? E juntar tudo. Agora eu quero provar que o sup do A é menor ou igual que o sup do B. E aí, com efeito, todo mundo gosta de usar essas palavras, né? De fato, com efeito, blá 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 blá. Ah, nesse aqui eu comecei com B, né? Eu acho que eu tenho que começar com A. O sup do A é maior ou igual que x para todo x, ou é para todo x em B. Como é que eu começo isso aqui? Eu acho que é Vai o provar por contrário. absurdo, é? Oi? Por absurdo, é? Não, é direto mesmo. Acho que tá ao contrário. Sup A É, o é sup não é maior ou igual, né? é maior ou igual do que x Que para todo B, x sup em de A. B. É porque eu ia colocar o A aqui, mas não dá certo não, porque eu tenho que botar o B primeiro, né? É, eu Para digo em todo cima, x ó, em B. afirmamos que sup de A é maior ou igual sup de B. É Não, não, o sup de A menor ou é igual menor que ou o sup igual. de B. É, Ah, é sup, só sup. seguindo essa reta aqui, né, ó. Uhum. Que é mais fácil de lembrar. O sup de A menor ou igual que o sup de B mesmo. Né? Confundi. Ah, agora é o seguinte. Então, a gente vai começar com o sup do B é maior ou igual que x para todo x em B. Aí, do mesmo jeito, né? Como o A contém não, está contido em B, isso aqui vale para todo x no A também, né? E aí, do mesmo jeito, o, o sup do A é a menor das cotas superiores. E como o sup do B é uma cota superior, ele tem que ser maior ou igual que o sup do A, tá? Sup de A é a menor das cotas superiores de A, já sai direto, né? Tem-se. Estão batendo aqui em algum lugar na obra. E aí, ele segue, né? Porque o sup do B é uma cota superior, e aí, como o sup do A é a menor das cotas superiores, ele tem que ser maior do que qualquer outra cota superior, em particular o sup do B. E acabou, tá? Só uma questão mesmo de você encaixar bem as definições. Muito bem. Para que eu estou fazendo essa daqui, né? Tem outras, assim, essas do sup da soma, a soma, isso é bem, bem clássica. Vou fazer uma e depois vocês podem fazer a outra, tá? Ficou claro essa, né? Todos esses que eu estou fazendo aqui, o que eu pensei? Eu pensei nos exercícios que quando eu estudava, eu conseguia fazer. Porque os que eu não conseguia,
Não adianta também muito ficar passando 2 horas aqui. Então, eu penso, os que eu conseguia fazer são os que eu estou fazendo aqui para vocês. Que eu acho que são os mais viáveis, eu acho que vocês conseguem tirar mais do conteúdo, ver o conteúdo sendo mais aplicado nesse tipo de exemplo. Porque tem uns que você não entende nem a solução. E aí fica muito difícil tirar o entendimento do conteúdo por esse exercício. Eu vou fazer um aqui, é o seguinte. Ó. Na verdade, eu vou juntar 2 exercícios, fazer só um pedaço de 2, que é o 38. Eu vou fazer só um item. Na verdade, eu vou fazer um item e meio, tá? E vocês podem fazer o resto. Está dizendo assim, ó, uma função seja... Ele pegou um subconjunto dos reais. Aí uma função... Isso aqui tem no pequenininho também, esse exercício. Chama-se limitada. Se o conjunto f de x é limitado. E aí vocês lembram dessa notação aqui? Fzão de x é o conjunto imagem, né? De uma função. Que eu acabei engolindo aqui. Deveria ter colocado seja f de x em r uma função tal, tal, tal. Aí, basicamente, se uma função for limitada, existe o sup. Se f for limitada, denota-se... Vou fazer só o do sup e vocês... O sup desse conjunto aqui, geralmente os livros escrevem só sup de f. Eles não colocam essa parte aqui da imagem, né? E aí a gente vai provar 2 itens. Um é que o f do... Se a f e a g são limitadas, tá? Vocês estão vendo essa batucada, né? Tem alguém com a marreta, o vizinho aqui. Então, quando um conjunto for denso diferente que passou, sim, vou falar daqui a pouquinho. Depois desse aqui vai ser esse do denso. É o que eu achei mais, digamos assim, para a aula, que são os algébricos e os transcendentes. Tem um outro exercício também, o 45. Eu vou falar um pouco do 44, do 45, prova o conjunto transcendente, e do 46. Letra B é que o sup de f mais g é menor ou igual do que o sup de f mais sup de g. Aí, eu vou deixar para vocês fazerem esse primeiro item aqui, porque ele não tem nada, não. É só você lembrando... Ah, tá. Eu tenho uma anotação aqui do livro, tá? A soma de 2 conjuntos, quando você pega A mais B, são os elementos assim, onde o X está em A e Y está em B. Isso aqui só para você usar aqui, ó, né? No F mais G. Ah, deixa eu fazer o item A? Vamos lá. Por exemplo, eu quero provar que o F... É porque aqui, basicamente, você tem que usar meio que imediata essa, mas vamos lá. Como é que eu provo que esse conjunto está contido nesse? Pegando um elemento no primeiro, mostrando que está no segundo, tá? Por exemplo, se eu pegar um Y aqui, implica o quê? Implica que o Y é f mais g de x.
Mas isso aqui é a mesma coisa de f de x mais g de x, né? A função soma ela é definida como a soma da imagem da primeira função mais a segunda função. E aí, por exemplo, esse primeiro elemento aqui, essa f de x aqui, só uma coisinha. O y, ele é o f de... com esse x no xão, né? Assim. E aí esse f de x aqui, ele tá no f de xão e o outro tá no g de xão. Só isso. Tá? E aí, para que eu estou fazendo isso? Só porque agora a gente vai usar o exercício que eu acabei de fazer. Porque quando um conjunto está contido no outro, o sup de um conjunto é menor que o sup do outro, né? Pode falar. Não, aqui a gente... ele é igual... Não, é só que ele está contido mesmo. Tá vendo? Esse aqui está contido, ele não necessariamente é igual, não. Aqui é menor ou igual, né? Eu não sei se esse aqui está confundindo, aqui é menor ou igual. O sup. Mais abaixo... Não, essa parte em vermelho é? Ou essa? Ou essa aqui? Porque assim, eu estou pegando um elemento aqui no primeiro, aí eu quero mostrar que ele está lá no outro. Aí eu peguei um y aqui. Se ele está aqui, quer dizer que ele é imagem por essa função de um x que está no x. Então, o y é f de x. Aqui é o x minúsculo. O x é um ponto no xão. Então, se o x pertence a isso, é a mesma coisa assim. Se o y pertence ao conjunto imagem da f, é que existe um x no xão, tal que o y é igual a f de x pequeno. Pois é. Ó. Se o y está na imagem dessa soma aqui, quer dizer que existe um ponto no xão. Para ver se fica melhor assim. Implica que existe um x no xão, tal que o y é igual ok, né? E aí pronto. Aí isso aqui daqui para cá, dessa linha, desta para essa, é só basicamente a definição da função soma. E aí observar que o primeiro elemento está na imagem da f, da função f, e o segundo está na imagem da função g. Aí agora, para provar o item B, isso aqui não tem nada, eu quero provar que o sup da soma é menor ou igual que as somas dos sups. Então, o item B, basicamente eu vou usar o seguinte, ó. No exercício anterior, que na verdade não está acima, está aqui do lado, o A contido em B implica que o sup do A está contido no sup do B. É o que eu vou usar. No item A, esse conjunto está contido nesse outro, então o sup do primeiro é menor ou igual que o sup do segundo. Ok? Então, como está contido aqui, o sup desse conjunto aqui, ó, é menor ou igual que o sup tá? Aí isso aqui esse sup aqui é a mesma coisa desse, só pela notação, tá vendo? Ó? Na notação que eu expliquei aqui, você escreve o f de x sem o parêntese x, sem digamos assim, a notação do conjunto imagem. Então aqui é a mesma coisa, usando a notação que todo mundo usa,
esse primeiro sup da soma é a mesma coisa de sup de f mais g, tá? Sem aquele coisinha lá. Aí aqui tem um exercício, que depois vocês vão tentar fazer. Eu posso até fazer no final da aula. Eu vou fazer o do denso, que é o que eu queria fazer. Aí, dando tempo, eu posso fazer esse exercício que eu vou fazer, que é o exercício 37, tá? 37, ele prova que o sup de A mais B, se eu tenho dois conjuntos, é o sup de A mais sup do B. Basicamente, eu vou usar isso para separar esse sup aqui. Para ficar sup de f de x, porque o f de x e o g de x são dois conjuntos, né? Fica assim. Estou usando aqui. E aí agora é só usar a notação e tirar esse negocinho aqui, tá? É a mesma coisa. No caso, tirar isso aí é a mesma coisa. Como é que é? Tá ouvindo agora? Bem baixinho. Você tirar o X, você omitir a mesma coisa. Isso, é só questão de notação. É porque os livros eles tentam economizar. Nesse caso aqui. Aí o sup do f de x, o sup do f sem nada, é o sup da imagem, né? Assim, é a mesma coisa. Significa que é o supremo desse conjunto aqui. Onde x é o domínio da função. Tá conseguindo ouvir? Muito Tá ruim. com algum chiado, alguma coisa? Tá. Tá? Uhum. Tá só piscando aqui o. Tá chiado e tá baixo. Acho que era bom tu desligar o microfone. Porque Tá chiando? tá chiando muito. Tá mais chiando do que... O chiado tá mais alto que a tua voz. Ai, ai. Então, o exercício 37, ele separa, se eu tiver dois conjuntos, o A mais B, a definição é essa mesma anotação que eu coloquei aqui. É um conjunto que é formado por a soma de elementos, onde o primeiro está no A e o segundo está em B. Ok? Esse resultado é bem famoso, assim, todo mundo usa, né, em várias situações, o sup da soma. No caso do ínfimo, vale a desigualdade contrária. O ínfimo da soma é maior ou igual que a soma dos ínfimos. A prova é basicamente a mesma coisa. Ok? O ínfimo, ele tem... O ínfimo supremo tem muitas propriedades. É uma agonia essa bicha torta aqui, né? Ah, tá bom. Então vamos lá. Agora a gente vai para o exercício. Como eu falei, são 60, eu estou tentando o máximo. A gente vai para. Eu fiz o 43, né, na aula 44, 45, 46 e 47. Não, 47 não. 44, 45. Só o 44 eu vou fazer só um pedaço dele. Porque o outro pedaço, ele tá todo feito no livro cinza, pequenininho, lá no final, na resposta. Basicamente tá a resposta lá.
Aí tem muita graça. Vocês não conseguirem, vocês podem ler a resposta. Nesse aqui, tá? Tá nesse aqui. O 44. Toda a primeira parte, a única coisa que eu vou provar é que o conjunto dos números algébricos é denso em R. Que é bem fácil, na verdade. Não é tão difícil, não. Mas, vamos lá. Mas é assim, um número real R número real chama-se algébrico. Tem um livro, eu não sei se você já ouviu falar, Números Irracionais e Transcendentes, da SBM. Se eu não me engano, ele prova que o π ele é transcendente. Ou é o E que é transcendente, ou os dois. Ele não tem nenhum polinômio. Primeira coisa, o número chama-se algébrico. Eu vi essa prova uma vez, 2008. Aí não li mais, por isso que eu não me lembro. Então, o número real R é dito algébrico quando existe um polinômio f, eu vou botar aqui, aí, A0, né? Aquela escrita todo mundo conhece do polinômio, então, com coeficientes inteiros, não identicamente nulo, né? Com coeficientes tais que o f de R é zero. Então, só para quem vocês não, caso vocês não lembrem, né? Coeficientes são essas constantes aqui, tá? E muito bem. Um número R chama-se algébrico quando existe um polinômio com coeficientes inteiros, que ele não é nulo, né? Tais que esse número é raiz desse polinômio. Só para dar um exemplo. Isso aqui é um polinômio. 1, ele é raiz desse polinômio. Logo, 1 é um número algébrico. Pronto. Não precisa ser esse polinômio, pode ser qualquer um, né? 1, ele é raiz de... Você pode inventar polinômio aqui. Por exemplo. 1, 2, o 3 é raiz. E os coeficientes são inteiros, né? Você distribui aqui. Muito bem. E aí, eu vou provar só o final, que ele está dizendo o seguinte. Prove que esse conjunto, né? Se A, por exemplo, é o conjunto dos números algébricos, ele é denso em R. Prove. Porque a primeira parte é que ele é numerável e tal, mas eu não vou fazer isso não. Vou provar só essa parte. Prove que o conjunto dos números algébricos é denso. Que o conjunto O que significa dizer que ele é denso em R, né? Significa que, dados quaisquer dois números reais, pega dois números reais que você queira, A e B, com o A menor que B. Sempre existe um número entre tais que esse número é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros, e esse polinômio é não nulo. Isso é... Entenderam? Então, dizer que um conjunto é denso em R, né, como eu já havia dito, dado quaisquer dois reais com A menor que B, sempre existe um elemento desse conjunto entre A e B.
E aí, além disso, a gente tem que verificar que esse R, ele é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros. E esse polinômio é não nulo. Mas isso aí é mais fácil de provar do que a gente imagina. Porque a solução, basicamente, ela se baseia no fato dos racionais do conjunto dos racionais ser denso em R, né? Então, a primeira observação é como os racionais é denso em R, ou seja, como dados dois números reais, sempre existe um racional no meio, ou entre eles, né? Não exatamente no meio, mas entre esses dois reais. Como é denso em R, dados A e B reais com o A menor que B, o que vai acontecer? Existe, né? Ou existem M inteiro e N inteiro, N não nulo, tais que o M sobre N vai estar entre o A e B. Né? E aí agora é muito simples. O meu número vai ser justamente esse aqui. O que eu tenho que fazer agora? É só definir um polinômio em que esse racional é raiz. Mas isso é fácil. Porque... Então, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso definir, por exemplo, menos nx mais m. Esse é um polinômio com coeficientes inteiros, né? Porque o m é inteiro e o n é inteiro. E esse mn é raiz, é só você substituir. Tá vendo? Não. P de m sobre n é a escolha mais óbvia desse polinômio aqui. Isso aqui dá zero, né? Porque vai cancelar aqui, ó. Ficar menos m mais m dá zero. Logo, o que eu estou dizendo é que esse m sobre algébrico, né? Ou seja, dados dois números, basicamente, a prova é como os racionais é um conjunto denso em R, você pode pegar qualquer racional e esse racional vai ser o número algébrico. Então, como ele é denso em R, tem um racional lá no meio e você define um polinômio. E o fato do número que você pegou ser racional é que permite você definir um polinômio com coeficientes inteiros, né? Concluindo a prova, né? Ficou claro, né? Ó, dados dois reais, existe um racional e esse racional, na verdade, é um algébrico. É que eu só fiz detalhar o máximo possível, acho que mais do que isso. Aqui tá errado, é ao transcendente é um número que não é algébrico. As aulas, ao pararem, voltarão apenas em março. Levi, essa semana é para decidir exatamente isso. Que todo mundo quer saber. E vai ter uma reunião do Consune, que se eu não me engano, é essa semana, eu acho que é amanhã, se eu não estiver enganado. Que tem que decidir isso logo. É para ser amanhã, essa reunião. Aí depende, pode ser que a volte em fevereiro, dia 7 de fevereiro, por exemplo. É uma data que estão cogitando. Ok? O número transcendente é um número que não é algébrico. Eu vou colocar aqui no outro exercício. Mas vocês entenderam isso, essa, né? Como é que eu provo que existe um elemento entre R? Porque, basicamente, porque os racionais, assim, todo racional é algébrico. Só fazer o que eu estou fazendo aqui. Ok? Então, o conjunto dos números algébricos é denso em R. Não é tão difícil, né? Agora a gente vai para os números transcendentes, que, como vocês perguntaram,
são os números que não são algébricos. Ou seja, você pega um número, ele é de tal forma que não existe um polinômio que ele seja raiz desse polinômio, de tal forma que esse polinômio tenha coeficientes inteiros. E aí, se eu não me engano, nesse livro, Números Racionais e Transcendentes, ele mostra que racionais e transcendentes. É esse aqui. Vou tirar o nome PDF para ver se aparece a capa. É esse aqui, ó. Não sei se vocês já viram. É bem pequenininho. Aí ele mostra... Deixa eu ver se eu... Ó, estudantes de graduação podem... Ele aborda a irracionalidade de certos números, construção de alguns números transcendentes e a transcendência de π, entre outros. Ou seja, ele vai provar que o π não tem nenhum polinômio com coeficientes inteiros, tal que o π seja a raiz desse polinômio. Tá? Teve uma palestra sobre esse livro aqui em 2008. Vamos lá. Então, vamos lá. A questão agora. Entenderam essa? Agora vamos para 40. Olha, 45 eu vou pular, por enquanto, eu vou para 46. Que é do transcendente, que é um irmão dessa daqui. Tem mais sentido eu falar dele agora, e depois a gente volta para 45. E aí, na 46, está dizendo assim, ó. O número real chama-se transcendente quando ele não é algébrico. Então, o número... Aí, um exemplo que eu acabei de comentar, o número π, né? O número real chama-se transcendente. Transcendente é com SC. Transcendente se não for algébrico. Tá? Aí tá dizendo, a questão é prove que o conjunto dos números transcendentes, ou seja, é diferente, por exemplo, de transcendente para irracional, né? Por exemplo, o raiz de 2, só para antes de... Por exemplo, eu tenho esse polinômio aqui, ó. É um polinômio com coeficientes constantes, não era o que eu queria dizer, com coeficientes inteiros. E o raiz de 2 é raiz, né? Ou seja, o número irracional pode ser algébrico. Às vezes tem muita gente que confunde irracional com transcendente. Mesma coisa, né? Raiz de 3, você bota qualquer número, sei lá, natural aqui, você vai ter irracionais que são... Qualquer não, né? Porque se eu botar 4 ali, vai virar o 2, né? Mas número primo, por exemplo. Você bota qualquer primo ali e acabou. Então, prove que o conjunto dos números transcendentes, que o conjunto dos números transcendentes primeiro, ele é não... Eu vou só fazer esse não enumerável, porque a prova é fácil. Assim, fácil é pequena. Transcendentes é não enumerável e denso em R. Eu vou fazer essa porque a prova é simples. E aí, primeiro, né? Ele é transcendente quando ele não é algébrico. Aí, a prova é feita por absurdo.
Então, dados. Então, como é que eu provo que é denso, né? Pega dois números reais e você tem que mostrar que existe um número transcendente naquele intervalo. E aí, eu vou fazer... Professor, Oi, esse número denso, eles sempre são entre os reais? como é que é? A questão do número denso, ele sempre é entre os reais? Tipo, a gente pega um A e um B para 60 reais e o denso vai dar sempre entre Denso eles. em R, sim. Mas legal. Essa a tua pergunta é boa. Porque é o seguinte, a gente tá... Os exemplos desse livro aqui... Do livro não, que a gente está vendo em geral, é denso em R. Isso significa o que que você, como tu falou, é entre os reais, né? Dados A e B. E aí, o intervalo tem que ser real. Mas não necessariamente tem que ser denso só no R. Pode ser denso num outro conjunto. Porque aqui sempre no que a gente está estudando A é denso em B, ou em R. Mas pode esse conjunto aqui, onde ele é denso, não necessariamente tem seus reais. Pode ser qualquer outro conjunto B, por exemplo. Tá? Então, é sempre nos reais, porque a gente está vendo sempre denso em R. Mas se fosse denso no outro conjunto... Meu Ó, fone agora tá melhor? tá melhor. Melhorou, né? Ó, por exemplo, já que não custa nada só comentar isso aqui, você pega esse conjunto A, que ele está dizendo assim, cosseno, o A é formado pelo cosseno, os cossenos de x com x real. Ou você pode até dizer que é a imagem da função cosseno. E B é intervalo fechado, menos 1, 1. Então, o A é denso em B. Ou seja, o que eu estou dizendo que o A é denso em B? Para todo x, como é que é? Qualquer intervalo entre o menos 1 tem um cosseno lá. Eu quero dizer isso. Entendeu? Para todo... Não é verde. Para todo A e B pertencente agora ao intervalo 1, tá vendo? Não é mais em R, né? Com A menor que B, desde que ele esteja entre menos 1 e 1, sempre tem um ponto, tal que esse ponto do meio é cosseno de alguém. Cosseno de x, zero. Tem que provar isso. Aí, tá. Aqui é porque a gente só vê denso em R, né? Porque como é análise real, mas não necessariamente só porque é análise real tem que ser denso em R, mas é porque a teoria mais geralmente é assim. Bom, e aí eu quero provar que o conjunto dos números transcendentes é denso em R. Isso significa que dados A e B em R, eu quero sempre provar que tem um transcendente no meio. Aí, como eu falei que a prova era por absurdo, a gente vai supor que não tenha nenhum transcendente lá. Então, suponha que o intervalo, por exemplo, é AB, suponha que AB não possua números transcendentes. Transcendentes. Se ele não possui números transcendentes, ele é formado só por números algébricos. Não é verdade? Então, se ele é formado só por números algébricos, logo é formado apenas
E aí, o conjunto dos números algébricos, pela questão que eu não provei, ele é enumerável. E é uma contradição. Então, logo, esse intervalo, como ele contém só números algébricos, ele seria enumerável. Seria enumerável. Mas aqui está faltando alguma coisa, né? É uma contradição porque o intervalo, a gente já verificou, é não enumerável. Qualquer intervalo não degenerado, né? Ou seja, um intervalo que não é apenas um ponto, ele seria enumerável, que é um absurdo, porque a gente já provou que todo intervalo é não enumerável. Ok? Então, vamos lá. Então, a contradição, ela vem da não enumerabilidade do intervalo, não é exatamente com do fato de não ser denso, ou com a densidade, né? Então, é o seguinte. Primeiro, eu quero provar que é denso. Vamos recapitular. Ou seja, dados dois números reais, sempre existe um transcendente lá naquele intervalo AB, com A menor que B. E aí, se não tiver nenhum transcendente lá, quer dizer que só tem algébrico. Só tendo algébrico significa que o intervalo ele vai ser numerável, porque o conjunto dos números algébricos é enumerável. E aí, contradição. Logo, existirá algum transcendente entre A e B. Ok? E aí, se existindo tal transcendente, é que o conjunto dos transcendentes é denso em R. Certo? É só questão de escrita mesmo. Uma dúvida? Não, né? Então, agora, como eu falei, da 46, né? Ó, as questões que eu estava olhando também, a 58 é um teorema muito pesado, inclusive está até feito nesse livrinho aqui, do Caminha. Em algum momento eu estava folheando folhei ele todo ontem, está feito em algum lugar. Pesadão, não. Eu até pensei em fazer, mas depois eu vi que não valia a pena não. Então, eu vou concluir aqui com a 45, que é uma prima dessa aqui, que é outro exemplo de alguma coisa denso, né? Porque eu acho que é bom a gente enfatizar mais isso aqui. 45. Ele está dizendo aqui, ó, seja x o complementar de um conjunto enumerável. O complementar de um conjunto enumerável pode ser enumerável ou não, né? Por exemplo, complementar dos racionais é os irracionais e é não enumerável. Mas depende muito de onde eu considero complementar. Por exemplo, se eu considerar o meu universo como os naturais, e aí eu pego A, por exemplo, como os ímpares, é enumerável. Aí o complementar dele serão os pares, que é enumerável também. Então, o complementar de um enumerável pode ser enumerável ou não. Depende muito que ambiente você está, né? Então, x é o complementar de um conjunto enumerável de números reais e aí mostre que, deixa eu dar um,
Mostre que para cada intervalo aberto AB, a interseção é não enumerável em particular é denso, em R, né? Em particular vamos X é denso. Porque é o seguinte, ele está dizendo assim, o complementar de um... Mostra que para cada... Complementar de um conjunto numerável é sempre denso nos reais. Vamos lá. Deixa eu fazer um desenho aqui. Ele está dizendo assim, o X é o complementar... Lembrando, o enumerável é o X complementar, né? Porque o X é o complementar de um enumerável. E ele está dizendo o seguinte, para cada AB, para provar que existe um elemento do X lá, né? Ou, como ele escreveu aqui, além disso é não enumerável, né? E se essa interseção sendo não enumerável, automaticamente ela é não vazia, porque se fosse vazia, um conjunto vazio, ele é enumerável. Que essa consequência desse intervalo com X ser não vazio significa que ele é denso em R, tá? Essa aqui é um pouco... assim, não é tão imediata, porque você tem que pensar como é que eu provo que ele é não numerável. Geralmente, provar que não é numerável, ela é bem difícil, né? Pelo menos eu tentaria, por absurdo, suponha que ele seja numerável. E chegaria a alguma conclusão. Eu lembro que eu pensei e já esqueci o que eu fiz, por isso que eu estou enrolando vocês aqui. Essa aqui eu pensei semana passada. Eu falei, não, eu vou lembrar lá na hora. Agora eu não estou lembrando. Então, seja X o complementar de um conjunto numerável de números reais. Mostre que para cada intervalo aberto AB, a interseção é não enumerável. Em particular, pelo menos assim, nós já sabemos que o intervalo AB, ele é não enumerável, né? Agora tem que tirar alguma coisa disso. Porque você pode pensar assim, se tem duas opções, essa interseção só contém pontos de X, né? Ou do complementar, não pode, né? Eu não estou me lembrando como é que faz. Vocês não fizeram essa aqui, não? Não. Eu não lembro o que eu pensei na hora. Foi uma coisa assim, só contém pontos de X. Não foi supondo que... Não foi por absurdo, não, que seja, foi direto mesmo. Ah, tá. Não vou lembrar, não. Então eu vou fazer o seguinte, como eu não estou lembrando, sexta-feira é a prova, né? Mas eu vou explicar. Caso eu entenda, eu vou tentar fazer ela. Se eu conseguir, eu faço ela para vocês sexta antes de apresentar a prova, tá? Não estou lembrando, não. Acho que para todo o intervalo.
Não vou ficar aqui pensando não, senão o vídeo vai ficar chato. Eu vou mexer nela e sexta-feira antes da prova eu faço ela para vocês. Ok? Acho que é isso, né? Tem outros milhões de exercícios aqui, mas... até que eu fiz 9, né? 4 na aula passada, 5 nessa aqui. Eu tinha falado 10, né? Tá certo. Alguma pergunta? Não, né? Então fica assim, na aula que vem a prova. 5 questões de novo. Eu acho que eu vou deixar o mesmo prazo da outra, porque vocês... Eu vi que vocês deixam mais pro fim de semana que antecede a entrega da prova, né? Então, ficaria para ser entregue dia 6, né? Dia 26. Não, perdão. Dia 5 de dezembro. É muito tempo. Mas vai ser um... Eu vou pensar ainda as questões, viu? Então tá certo. Qualquer coisa, vocês entrem em contato, tá? Se cuidem. E até a próxima.